conforme sorteio, o segundo candidato a conversar conosco é o candidato do PMDB, Nelson Trade Filho, Nelsinho Trade. Bom dia, candidato Nelsinho Trade. Na sua primeira participação, na primeira rodada de entrevista, o senhor elencou como uma das prioridades a solução do setor da saúde. Como médico e se eleito, como resolver essa questão que hoje é um problema nacional? Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia, Raul, bom dia, Madureira, bom dia a todos os ouvintes da FM Capital, bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. A gente tem debatido muito essa questão e sempre se fala em regionalização da resolutividade. O que quer dizer isso? Você tem que dividir o Estado em polos regionais e fazer que esses polos regionais possam ter condições de assimilar, de receber e resolver os problemas de saúde. Nós recebemos um Estado que o governador André Putinelli equipou e pôs para funcionar 4 hospitais. O de Coxim, de Chapadão do Sul, o próprio regional de Campo Grande, que era um ambulatório, Nova Andradina e Fátima do Sul. A nossa proposta é ampliar esse polo regional, terminando e equipando e pondo para funcionar o hospital de Três Lagoas, que ele vai começar esse ano, o hospital de Dourados, que também vai começar esse ano, e a novidade aqui é o hospital de Corumbá. Com isso, a gente consegue, num raio que você traça dentro do mapa do Mato Grosso do Sul, regionalizar de forma inteligente a saúde e fazer com que essas questões possam ter a resolutividade. Há necessidade também de anexo, lindeiro a esses hospitais, principalmente esses novos que nós vamos propor para construir, equipar e pôr para funcionar, a necessidade de se ter um centro de exames. Porque o hospital, sem ter um centro de exames funcionando, ele não atende à resolutividade que você tanto espera. Deixando a alta complexidade, que é aqueles atendimentos muito mais complexos, para as questões dos hospitais referências que nós temos no sistema de regulação. A saúde, por exemplo, em Campo Grande principalmente, sempre dependeu muito da Santa Casa, né, que é um hospital referência e tal. Mas é um hospital, apesar de filantrópico e tal, é um hospital particular. No seu governo, a intenção e a responsabilidade de se assumir a saúde, assim, deixar a Santa Casa, né, como órgão auxiliar e criar no Estado hospitais de referência no Estado, além da Santa Casa? A Santa Casa ocupa hoje um espaço e uma posição dentro da saúde do Mato Grosso do Sul e até do Brasil, que dificilmente você vai conseguir colocar ela como coadjuvante num sistema. Ela tem 850 leitos. É a única que faz o atendimento de alta complexidade. É a especializada em trauma, em cirurgias grandes, em transplantes. A Santa Casa tem que funcionar parceira do sistema. Você não consegue fazer com que ela fique isolada desse processo todo, por mais que você faça hospitais. E uma das razões que me fez fazer a intervenção, que muitas vezes recebem críticas por aí, mas ninguém viu um mérito que aconteceu desde o dia que nós fizemos a intervenção até hoje. A Santa Casa nunca mais fechou. Você cansou de ver a Santa Casa de 3 em 3 meses fechar a porta e vir o gestor para cima o gestor da Santa Casa para cima do gestor do município, com a faca na mão para poder pedir mais recursos, para poder saldar a dívida. Ou seja, ela cumpriu e cumpre com a sua missão de um hospital de alta complexidade para atender a população. Assim, e como fazer com o déficit da Santa Casa? A saúde é responsabilidade do Estado, né? da União, do município e tal. A Santa Casa trabalha hoje com um déficit de 4 milhões, cerca de 4 milhões de reais por mês. O Estado poderia, né, assumir a responsabilidade desse débito? Ô Sérgio, uma das razões, e isso não é ingratidão
que me fez se afastar do governo Dilma, do PT, foi exatamente o desleixo que fez com pontos cruciais que nós, na ocasião, como prefeito, sentimos na pele. Um deles foi em relação à saúde. Ora, saúde não tem essa de ser responsabilidade só do município, só do estado ou só da União. Saúde, você tem que entender a pessoa que está aqui me ouvindo, de dar a ela qualidade de atendimento, resolutividade do seu problema. Há que se ter a contraparte do governo federal no que tange ao investimento da saúde. Não só relativo às questões do SUS, mas principalmente nas questões dos hospitais filantrópicos. Ora, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não está isolado desse processo sangrento que o governo federal faz em relação à saúde. Basta a gente relembrar o que saiu na mídia nacional dia desses. Fizeram um apanhado dos hospitais filantrópicos do Brasil, à exceção de um ou outro, praticamente todos na mesma situação. Será que todo mundo gerencia mal? Será que todo mundo não prioriza? Ou tem alguém culpado nisso aí maior que precisa vir com a sua responsabilidade? O governo federal abocanha a maior parte dos impostos que nós pagamos, mas não entra com a sua contraparte. Por isso tem um projeto no Congresso em que obriga o governo federal a colocar 10% da receita corrente bruta em investimento da saúde. Se isso não for feito, nós vamos continuar tendo problemas como a gente assiste praticamente todos os dias nos noticiários. São 7h mais 41, nós estamos conversando com o candidato ao governo do PMDB, Nelson Trade Filho, Nelsinho Trade. Candidato, uma área bastante complexa é a segurança pública, né? Numa administração do PMDB, como o Nelsinho Trade pretende estruturar esse setor? Olha, a gente tem vivenciado momentos realmente delicados nesse setor. E eu estava conversando com o governador dia desses e ele me falou, você não tem noção como que eu recebi a segurança pública. Foi a pasta mais desestruturada que eu herdei do governo do PT. Ele me disse que tinham 354 carros no cavalete. Alguns sem motor, sem câmbio, praticamente inútil. Um efetivo totalmente defasado, porque não se fazia concurso, não se renovava aquela demanda vegetativa de ano após ano da aposentadoria, de ter serviço colocado à parte, enfim. O que nós propomos é aumentar o número do efetivo, realizando mais concursos, para dar a sensação de segurança com policiais na rua, organizar junto com esse efetivo a estrutura com viaturas, com tecnologia, para você poder também ter a segurança preventiva e buscar também, junto ao governo federal, com projetos, principalmente na área da fronteira, ações que, em conjunto, nós podemos fazer esse enfrentamento. Então, essa é uma questão que também precisa do braço forte do governo federal. Não se pode lavar a mão, falar a segurança é um problema do Estado e tchau. Nós fizemos a nossa parte aqui como prefeito de Campo Grande. Quem efetivou e criou a Guarda Municipal com concurso público, colocando 1.200 homens para dentro, foi Nelsinho Trade. Agora a presidente Dilma vai assinar uma lei no sentido de poder armar esse pessoal, que deverá passar por um treinamento a fim de ver se eles têm a habilidade e a capacidade para portar uma arma. Mas isso já dá uma sensação de segurança. Esse é outro ponto que nós vamos priorizar. Não adianta, a gente tem que gerir de acordo com as necessidades e com aquilo que a população está solicitando. Para isso que você é eleito. Então, quais são os pontos principais? Segurança, saúde e educação. É isso que nós vamos fazer. Uma área também, não é, que os governos se preocupam, municipal e estadual, é a assistência social. Como atender a demanda das famílias que hoje precisam do governo estadual, candidato Nelsinho Trade? Olha, essa é uma questão que você tem que atuar para poder estender a mão àquela situação de vulnerabilidade. Ou seja, organizar o número das famílias que necessitam e que precisam
dos programas sociais. Hoje, o governo estadual tem 100 mil famílias. Nós queremos estender esse número para poder dar condições para que essas famílias possam ter forma de andar com a sua própria perna. E como que nós vamos fazer isso? Para não ficar dependente desses programas sociais. Nós vamos criar cursos de qualificação de geração de renda. Dia desses nós fomos fazer uma gravação ali no Segredo e a gente viu várias pessoas da terceira idade aprendendo cursos de qualificação. Para quê? Para dali poder conseguir realizar essa atividade e ganhar seu dinheirinho e fazer com isso o sustento da sua família. Nós vamos atuar decisivamente nessa questão. O Vale Universitário também é muito importante, porque ele dá condição para o aluno receber o conhecimento, ele recebe o conhecimento, depois ele retorna com aquilo que ele aprendeu para a sociedade. Então isso nós vamos também manter e aumentar. Com relação ainda nessa área social, que foge um pouco da área social, mas entra na área dos conflitos, se eleito você vai herdar um problema grave em Mato Grosso do Sul, que é a questão indígena, né? Como é que você pretende encarar isso aí, Nelson? Olha, Sérgio, você me conhece, o Marquinhos também, a população que está me ouvindo também. Eu sou uma pessoa da paz. Eu sou uma pessoa de buscar o diálogo, o entendimento. Entendo mais uma razão que me fez se afastar do governo do PT. Eles empurraram isso com a barriga, estimularam esse conflito, não tendo o pulso forte de resolver esse problema. Ah, mas vai ser o primeiro a ser resolvido e vai servir de referência para os demais. Nós não podemos pagar uma indenização para a propriedade, porque isso vai acabar sendo uma referência e vai ter que pagar essa indenização para várias outras. E com isso, o que aconteceu? Tanto o lado do produtor, do fazendeiro, quanto o lado do índio ficaram insatisfeitos, gerou um conflito, teve morte, e quem pagou esse pato foi aquele que menos tem a ver com todo esse processo, que normalmente é o mais fraco. E nós ficamos com essa pecha no Brasil afora. Precisa ter um entendimento nessa questão. Eu tenho a certeza que o produtor rural e o índio entram no entendimento desde que você tenha boa vontade e prioridade do governo para poder resolver isso. Governo federal, que essa é uma responsabilidade inerente a eles. O governo do estado fica com a mão amarrada, mas nós vamos lá para cima, bater de frente, fazer com que saia a solução desse problema. Tato Nelson Trade, industrialização e geração de empregos também um item, uma área bastante importante para o estado. É verdade. Eu quero contar uma historinha aqui para vocês. Quando eu fui prefeito de Campo Grande, no primeiro ano de mandato, ali no polo empresarial norte, saída de Cuiabá, do lado dali onde está o shopping Bosque nos Ipês, tinha 3 ou 4 empresas instaladas. E eu lembro que eu fiz um compromisso de, ao final do mandato, deixar praticamente aquilo tudo ocupado. E isso realmente aconteceu. Isso passa por o quê? Primeiro, por um programa de desenvolvimento econômico social, onde você, através de incentivos fiscais e tributários diferenciados, cada região tem uma particularidade em detrimento da outra, você consegue atrair investimentos, empresas, indústrias. Mas não é só a questão tributária que faz a diferença hoje. Se você não oferecer para o empresário qualificação de mão de obra, ele acaba indo para algum outro lugar que ofereça. Então nós criamos em Campo Grande, quando a gente percebeu que isso era tão importante quanto a própria infraestrutura, que você ajudava o empresário, a questão dos incentivos fiscais, nós criamos uma unidade administrativa que tinha o papel de, junto, em sintonia com o empresário que está edificando o seu empreendimento na cidade, qualificar a mão de obra fim. Por exemplo, indústria têxtil de confecção. Quantos empregos o senhor vai gerar? Em torno de 300 a 400. Na mesma hora a gente já abria curso de qualificação
para poder oferecer essa mão de obra. Nós vamos atuar dessa forma. O Estado atual, na gestão Putinelli, ele mudou a matriz econômica com as usinas de álcool, com as fábricas de celulose e muitas outras empresas. E essa é uma realidade que todo mundo constata. Foram 29 bilhões de investimentos, mais de 90 mil empregos gerados. Ou seja, nós sabemos fazer isso. Eu fiz em Campo Grande. E se eu fiz em Campo Grande, eu vou poder fazer em Sonora, eu vou poder fazer em Corumbá, eu vou poder fazer em Aquidauana, eu vou poder fazer em Paranaíba, eu vou fazer em todo o Mato Grosso do Sul. Uma variante nessa questão da infraestrutura, fala um pouquinho de educação, que nós não falamos de educação. E eu tenho um tema aqui que eu gostaria que você enfocasse. Foi no seu governo a experiência da escola integral. Foram 2 escolas construídas. Por que tão poucas escolas construídas em 8 anos assim? Mas olha, Sérgio, você vai fazer, né? Que boa pergunta que você fez. Você pode ter certeza que quem está falando por aí que vai fazer escola por tempo integral em todo lugar do estado, não está falando a verdade. Por quê? Porque a escola por tempo integral não é um lugar onde você pega e deposita a criança e deixa ela. Mas seu candidato a presidente da República vai fazer no Brasil inteiro. Mas ele tem lá uma metodologia de integralização do ensino, que é diferente do que nós temos aqui. A nossa é referência nacional. As pessoas que querem fazer um modelo de escola por tempo integral na concepção de uma grade curricular totalmente diferente, com formação diferenciada para os professores, para a direção, para os coordenadores, vem visitar a nossa. Para você ter uma ideia, Sérgio, quando ela estava pronta, eu recebi, ela estava marcada a inauguração, um convite feito para ser inaugurada. Eu recebi no meu gabinete os professores, junto com a secretária de Educação, professora Maria Cecília, a quem quero mandar um abraço, prezo muito essa pessoa, dizendo o seguinte: nós queremos adiar a inauguração. Falei, mas por quê? Porque nós não estamos nos sentindo capacitadas para poder implantar esse método diferenciado que vocês estão propondo. Nós queremos estudar mais e nós adiamos a inauguração para eles se capacitarem melhor e assim implantar essa metodologia. Ela custa mais caro para você fazer na concepção que a gente fez e cabe menos aluno. Por exemplo, uma escola do tamanho dessa, você tem 1.000 alunos de manhã e 1.000 alunos de tarde. Já por tempo integral, você não consegue botar 2.000 alunos. Você consegue botar no máximo de 600 a 800 alunos. Porque ele ocupa todas as atividades da escola em praticamente full time. São de 4 a 6 refeições diárias lá dentro. Aquilo ali você praticamente reside dentro dessa escola. E ontem eu fui numa delas para poder ver o funcionamento. Olha, você sente a realização de ter sido homem público. Porque você vê o diferencial da formação dessas pessoas, dessas crianças. Você vê as mães chegarem e falar: meu filho saiu daqui, está fazendo ensino médio, só tira nota boa e eu tenho a certeza que ele vai garantir um excelente emprego. Por tudo isso que vocês fizeram. Então, o que nós temos que fazer? Do mesmo jeito que nós vamos regionalizar para colocar resolutividade dos hospitais no Mato Grosso do Sul, nós vamos dar a experiência da escola por tempo integral em cada região dessa, para a gente poder colocar o desenvolvimento para essa geração. Quer dizer, não vai massificar a escola de A questão da integralização é uma situação. Diferente da escola por tempo integral. Você conhece lá? Não conheço. Não. Vale a pena, Sérgio. Olha, para você ver... As daqui eu conheço. Tempo integral eu conheço. Para você ver aquele senador da educação, Cristóvão Buarque, ele uma vez veio fazer uma palestra aqui, eu fui buscar ele no aeroporto. E coloquei dentro do meu carro, eu mesmo dirigindo. Pedi licença para o pessoal do PDT, que chamou ele para essa palestra, e levei ele lá. Rapaz, esse senador ficou doido lá dentro. Batia foto de tudo que é coisa, botou no computador dele. Ficou realmente encantado. É algo diferenciado. Eu fico feliz porque ontem mesmo eu ouvi os comentários, as pessoas dizendo que vem gente do Brasil todo ver como é que funciona. São 7h57. Infelizmente,
Temos apenas 3 minutos, candidato. Gostaria que o senhor falasse... Vamos pedir para o Raul torcer para o Botafogo, porque de repente passa a ganhar. Gostaria que o senhor falasse a respeito da habitação e valorização do servidor para encerrarmos. Bom, a habitação é um programa que também de excelência do atual governo. Nós temos aqui que ressaltar o trabalho majestoso que esse grande deputado estadual, que é o Marum, amigo nosso, a quem manda um abraço, realizou na questão habitacional do Mato Grosso do Sul. E a gente sabe como fazer. Nossa meta é 10 mil casas populares por ano. A gente sabe buscar parceria, nós vamos buscar para poder, junto com as ações do Minha Casa Minha Vida, organizar essa questão. E ontem eu vi também aqui uma questão colocada na forma como é feita a seleção. É importante que vocês saibam o seguinte: quem define as regras para você fazer a seleção de um programa habitacional é aquele que dita o programa. Ou Minha Casa Minha Vida, do governo federal, tem lá as regras, o protocolo que você tem que preencher para poder habilitar a pessoa a receber a sua unidade habitacional. O fato é que cada uma pessoa que é beneficiada, você tem outras 50, 60 que não ganham. E sempre ficam realmente desiludidas, chateadas. Uhum. Ou seja, teve uma experiência que o Marum fez uma vez, e eu sou uma pessoa de ouvir muito, de ver a experiência que os outros mais experientes têm. Eu falei: Marum, por que a gente não faz o sorteio, puro e simplesmente? Ele falou: Nelsinho, nós fizemos isso num conjunto e foi a pior seleção que a gente fez. Porque as pessoas vendem a casa, aluga, passa para outro. Quer dizer, esse não é um critério adequado nessa questão. Agora, o que precisa? Ter o máximo de transparência possível para poder as pessoas sentirem que existe realmente uma seleção séria, criteriosa, que precisa ser feita. E valorização do servidor para encerrarmos. Valorização do servidor. Eu atravessei 8 anos na prefeitura de Campo Grande e, graças a Deus, eu nunca tive nenhum movimento de greve, nenhuma situação em relação a isso. Sempre procurando dialogar, conversar, dar a eles condições de crescimento dentro das suas carreiras, fazê-los se sentir valorizados, não só na questão salarial, mas também na sua carreira, para ele crescer aonde ele optou por trabalhar. E o respeito, que eu acho que esse é um dever, mas se a gente lembrar como foi no governo do PT, de pagar o salário em dia. O governo do PT não pagava o salário em dia. Você tinha que ir em banco, assinar lá empréstimo para você poder receber o seu salário. 13º e por aí vai. Isso aí não existe com a gente. Então o pagamento sai no dia 1º ou no dia 2 de cada mês, 13º reservado. Entrou o início do ano, a gente já começa a reservar o 13º. A gente fez isso em Campo Grande e vai fazer no Mato Grosso do Sul. Conversamos com o candidato do PMDB ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, Nelson Trade Filho, Nelsinho Trade. Muito obrigado, candidato, pela presença. Eu que agradeço, parabéns aí a vocês por dar essa oportunidade a todos os candidatos. Boa caminhada para todo mundo e que a gente possa fazer com que o eleitor tenha o discernimento de escolher aquele mais preparado, aquele que possa realmente realizar o sonho que cada pessoa tem. Eu me sinto preparado. Levei minha vida toda para chegar nesse momento. Fui vereador por 3 mandatos, presidente da Câmara Municipal, deputado estadual mais votado do estado, prefeito 2 vezes, secretário de governo, ou seja, tenho todo o gabarito para poder dizer e afirmar: serei o melhor governador que Mato Grosso do Sul já teve.